Já estamos de volta com o seu programa e estilo de vida, falando tudo a respeito do Zika vírus, causas, sintomas, tratamento e a prevenção. Por isso, nós estamos recebendo o infectologista Dr. Antônio Magela. A gente sabe, doutor, que é um vírus novo ainda, a gente não tem muito conhecimento a respeito, somente parte teórica, até mesmo nessa questão de tratamento e a prevenção, mas a gente tem uma pergunta de mais um telespectador falando a respeito da identificação desse vírus. Produção, coloca pra gente a nossa pergunta número 1. Como saber se estou com o vírus? Ela pergunta como ela pode saber que está com o vírus. A gente estava até comentando aqui na hora do intervalo que o vírus é algo muito difícil de ser identificado, diferente da malária, né, doutor? Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer um exame porque eu quero saber se eu estou com dengue, qual é o vírus que eu tenho. Na realidade, os vírus são mais difíceis de ser identificados. Um parasita da malária, por exemplo, que é um protozoário, eu tiro uma gota de sangue, uso um corante e consigo vê-lo no microscópio. O vírus é diferente, eu tenho que identificar vírus através até do seu ácido nucleico, do seu DNA ou RNA, e às vezes tem que identificar os vírus através dos anticorpos que o organismo produz contra ele lá a partir do 6º ou 7º dia de doença. Então, na realidade, a identificação de qual é o tipo, se é o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, se é o vírus chikungunya, se é o zika vírus, na realidade isso para a pessoa que está doente não tem muita importância, porque o tratamento não vai ser diferente. O diagnóstico vai ser clínico e o tratamento vai ser sintomático, para que se evite as complicações. A identificação do vírus, ela tem uma importância do ponto de vista epidemiológico, para eu saber quantos casos daquela doença ocorreram em determinada região e principalmente dizer que esse vírus está presente por aqui. Mas para o paciente em si, não tem muita importância a identificação do vírus, porque, como eu disse, não vai ser diferente o tratamento. Bom, doutor, a partir do momento da picada, a partir de quanto tempo podem começar a surgir os primeiros sintomas? Geralmente, os vírus, a partir do momento em que o mosquito suga o sangue de uma pessoa infectada, dentro do corpo do mosquito, ele vai levar uma média de 7 até 10 dias para se replicar e depois sair de novo na saliva do mosquito. Aí, quando ele vai sugar o sangue de uma outra pessoa, ele acaba introduzindo o vírus nessa outra pessoa. Mas é uma média nessas doenças virais de 7 a 10 dias. E quanto tempo dura esses sintomas? Agora, o quadro clínico, ele pode ter uma duração variável de acordo com a doença. O dengue é uma doença que pode durar até 10 dias. O Zika vírus, a literatura nos diz que é uma doença que o quadro clínico pode durar até 7 dias. E a chikungunya, aquele quadro articular, pode demorar meses ou anos. Então, é o que diferencia uma doença da outra. Mas o aspecto principal para o clínico ou para o especialista que cuida desses casos é identificar os casos com potencial de gravidade. Geralmente, os casos de dengue. E tratar adequadamente para evitar complicações e até mesmo óbito. É isso que eu ia perguntar, ele pode levar a óbito no caso do Zika vírus? Não é uma doença, como a gente diz, potencialmente letal, como é a dengue. Em termos de mortalidade, a nossa preocupação vai ser sempre maior. Entre essas 3 doenças, a nossa preocupação com relação à mortalidade vai ser direcionada mais realmente para a dengue. E tem uma pergunta, doutor, de Rio Branco, Acre, o Natan. Natan, um grande beijo para você. Ele pergunta assim, o Zika vírus é contagioso? Passa de uma pessoa para outra através do ar, por exemplo? Não, as vias de transmissão relatadas até agora é através da picada do mosquito, do Aedes aegypti, e através de contato sexual, já que ele foi identificado nas pessoas que adoeceram, ele foi identificada a presença em homens no sêmen. Então, aí abre essa possibilidade de transmissão sexual, mas a quase totalidade dos casos é a transmissão através da picada do mosquito, especificamente desse mosquito. Bom, doutor, a gente tem uma última pergunta das ruas, nossos telespectadores. A produção coloca a última pergunta para a gente, que fala a respeito desse tratamento. Há tratamento ou vacina contra o vírus, contra o Zika vírus? Há tratamento? Doutor, então
de que forma podem ser tratados essas doenças? A gente já até falou a respeito que é mais assintomático. O que significa isso? É tratar os sintomas que incomodam as pessoas, seja a febre, sejam as dores. No caso da dengue, o que caracteriza a dengue é um processo progressivo de desidratação. Então, a dengue é fundamental a reidratação, né, das pessoas doentes. É uma doença que tem um período muito perigoso entre o terceiro e o sexto dia, que é quando ocorrem as complicações. E como são doenças que podem ser confundidas com a dengue, e existem alguns medicamentos que são contraindicados no caso de dengue, como os anti-inflamatórios e a aspirina, por exemplo. Então, até que a gente não saiba qual é a doença que está acometendo aquela pessoa, é importante que se evite o uso desses medicamentos. Anti-inflamatórios, corticoide e a aspirina, que é o AS, ácido acetil salicílico. Exatamente devido ao risco de sangramento que pode ocorrer na dengue. Então, no primeiro momento em que eu não sei de qual doença se trata, eu tenho que tomar uma medida que possa proteger a todos. Então, é evitar o uso desse medicamento. Aí o médico vai avaliar o risco de cada paciente, cada paciente traz uma história, um universo diferente. Então, naquele momento, o profissional de saúde vai avaliar e vai ver qual é o melhor tratamento que pode ser direcionado para a pessoa naquele momento, para que ela possa se sentir melhor. Porque o quadro clínico é que vai trazer desconforto, né, para as pessoas, sejam dor, mal-estar, sintomas de desidratação, e isso o profissional de saúde vai atender e vai tratar para evitar esse desconforto e evitar futuras complicações. Isso que eu ia perguntar, doutor, a respeito dessas complicações. Quais são as consequências de um diagnóstico errado, por exemplo? A pessoa tem dengue e foi tratar a febre chikungunya ou o zika vírus, esses sintomas. Então, quais são os tipos de complicação que ela deve ter e o que ela deve fazer também, né? O risco é, no caso da chikungunya, a pessoa ficar com uma artrite crônica. O zika vírus não traz muito risco de complicação, mas a dengue traz o risco da complicação imediata, que é o risco da pessoa ter muita queda da pressão arterial e ter choque e morrer entre o terceiro e o sexto dia. O que a gente chama atenção na dengue, o que chama atenção em termos de perigo na dengue, não são as pequenas hemorragias, nem é a queda de plaqueta, é a queda da pressão arterial. O que realmente mata um paciente com dengue é o choque em consequência da hipotensão, da queda de pressão, que por sua vez é a consequência da desidratação, da perda de líquidos. Então, atenção com as três doenças e jamais baixar a atenção com relação à dengue, que das três é a mais perigosa. E o tratamento em mulheres grávidas, doutor, é diferenciado? Como é que deve ser feito? O cuidado com as grávidas vai ser aquele sempre das medicações. Existem medicações que as grávidas podem tomar e existem medicamentos que devem se evitar que elas tomem. Não, nesses casos nem vai ter muito problema, porque o tratamento vai ser sintomático. Vamos usar analgésicos comuns, que podem ser usados com segurança nas grávidas, mas sempre sob supervisão médica, para as pessoas evitarem se automedicar. Sempre que tiver uma doença febril, aguda, procurar um profissional de saúde, uma unidade de saúde mais próxima, porque pode ser qualquer uma dessas doenças, mas pode ser também qualquer doença febril, inclusive as doenças febris que são mais frequentes na nossa região. Que é a malária, né? A nossa principal doença febril é a malária. A gente até diz sempre que uma pessoa que está com febre na região amazônica ou oriunda da região amazônica é malária até que se prove o contrário. Então a gente tem que pensar sempre na malária. Precisamos ter muita atenção com a gripe, que também é uma doença que não pode ser negligenciada. As pneumonias, principalmente nas crianças, nos idosos, nas gestantes, nas pessoas obesas, nas pessoas que têm doenças crônicas, nas pessoas imunodeprimidas. Então, nós temos um universo de pessoas que nós temos que ter um cuidado redobrado com elas, tanto nessas doenças como nas outras doenças febris. Agora, se tratando de vírus, doutor, quais são as complicações que a pessoa pode ter se automedicando? A automedicação sempre traz risco, porque as pessoas podem desenvolver qualquer tipo de reação adversa a qualquer medicamento, né? Então, a automedicação ela é sempre desaconselhada. Às vezes as pessoas fazem uso de doses inadequadas de alguns medicamentos e as complicações elas são inerentes àquele medicamento específico. Por exemplo,
Uma pessoa pode tomar uma dose muito alta de paracetamol, por exemplo, e a principal complicação é que ele é hepatotóxico, é muito agressivo para o fígado. Então a pessoa pode ter uma insuficiência hepática aguda grave, pode até morrer por causa disso, uma superdosagem. Se ela toma uma dose abaixo, ela acaba não surtindo efeito e acaba permanecendo com os mesmos sintomas. No caso da dengue, há essa contraindicação do uso da aspirina e dos anti-inflamatórios, que são medicamentos que já predispõem ao sangramento. Se eu tenho uma doença em que eu tenho risco de sangramento, se eu fazer uso desses medicamentos, eu vou aumentar esse risco. Então a gente orienta sempre que as pessoas evitem a automedicação e se tiver doente com febre, com mal-estar, procure a unidade de saúde para que possa ser feito um diagnóstico e um tratamento mais adequado possível. Agora, doutor, a respeito da vacinação, já existe uma vacina contra esses vírus? Não, contra esses vírus, infelizmente, nós ainda não temos nenhuma vacina. Nem contra os vírus da dengue, nem chikungunya, nem zika vírus. A dengue nós temos, a ocorrência de dengue é uma doença endêmica, né? Está presente no Brasil, ela ocorre todo ano. Nós tivemos alguns casos de chikungunya aqui no Amazônia, mas todos foram casos importados, nenhum caso foi da região, do próprio do Amazonas, e zika vírus não temos ainda nenhum caso registrado. No Brasil foram registrados somente na Bahia, no Rio Grande do Norte e agora mais recentemente em São Paulo. Mas como não tem vacina, então ficam as ações de vigilância, né, por parte das autoridades de saúde, a atenção dos médicos para a ocorrência dessas doenças febris e principalmente o chamamento à população para que contribuam com as autoridades de saúde, minimizando os criadores de mosquito, evitando qualquer situação dentro de casa, ao redor de casa, na sua rua, no seu bairro, que possa favorecer a proliferação desses mosquitos, deve ser imediatamente combatido para que a gente possa diminuir a quantidade de mosquito e diminuir o risco da ocorrência dessas doenças. Nesse caso, doutor, for registrado algum caso aqui na nossa capital amazonense, o que as pessoas devem fazer, onde procurar? É uma doença febril, né? Pode ser atendido em qualquer unidade de saúde. E os casos graves, com certeza, vão ser referenciados geralmente para a Fundação de Medicina Tropical. Mas, assim, é o que já acontece com a dengue. Embora não tenha ocorrência de casos graves, né, de chikungunya, e também não há registro de casos graves com o Zika vírus, nós, mais uma vez, reforçando essa ideia de que nós devemos estar atentos com relação às 3 doenças e muito mais atentos com relação à dengue, que a dengue continua presente e das 3 é a mais perigosa. Uma vez que eu tive a doença, ela pode reincidir? Não, geralmente essas doenças virais, quando a pessoa tem, ela produz anticorpos e fica protegida. No caso da dengue, a pessoa pode ter dengue 4 vezes. Porque se você pega o dengue 1, você produz anticorpos contra o dengue 1. Mas esses anticorpos só vão protegendo desse vírus. Aí você fica vulnerável a ter infecção pelos outros 3. Né? E geralmente, quando a pessoa tem a doença viral, ela adquire imunidade e fica protegida. Bom, doutor, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais a respeito dessa prevenção. Se você não sabe o que fazer para combater o mosquito da dengue, febre, chikungunya e agora o vírus Zika, daqui a pouquinho nós vamos falar para você de casa. Então mande suas perguntas e questionamentos para o nosso número 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.